E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no canal. Hoje a gente está com a presença ilustre aqui do Capel Furman e do Armando Fonseca, os dois diretores de School, que é um slasher aí nacional, que saiu esse ano. E, por favor, apresentem-se, falem um pouco das suas carreiras e do School também. Bom, deixa eu ir primeiro, então. Bom, meu nome é Capel Furman, eu trabalho com cinema desde 97, me especializando em cinema fantástico, principalmente, mas, é claro, fazendo outras funções que o dever chama. Mas o meu foco mesmo, a parte, meu ganha-pão, é efeitos especiais, principalmente de gore, violência e maquiagem de efeitos práticos. E é isso. Aí, em 2010, 2011, eu me juntei ao Armando Fonseca, que está aqui conosco, ao Rafael Borg e ao André Freitas, né? E aí a gente fez a Infravermelho Filmes, que é uma produtora que faz diversas coisas, mas, em geral, é sempre focado também no gênero fantástico. E aí, em 2018... eu apresentei um pitching, para quem não sabe, é uma proposta de um projeto de cinema no Fantasmercado durante o Fantaspoa lá em Porto Alegre, e esse pitching foi do nosso filme School, que era um projeto que já vinha desde 2012, quando a personagem foi criada. Então, é de longa data esse projeto, e ele foi se desenvolvendo, passando por vários estágios. E aí culminou com o lançamento do longa esse ano, que o longa foi rodado ano passado, em 2019, e a gente está lançando em festivais esse ano. É isso aí. Obrigado por receber a gente, Otávio. E apresentando rapidinho, eu sou Armando, e desde que eu mudei para São Paulo, faz 11, 12 anos que eu mudei para cá, eu venho fazendo filmes e videoclipes aqui de uma forma mais constante, né? Eu sou de Brasília. E logo que eu mudei, num dos primeiros filmes que eu fui fazer, eu conheci o Capel. Ele foi fazer uma maquiagem de garganta sendo cortada e tal, e a gente se conheceu. E depois de um tempo a gente foi se juntando, igual ele falou, a gente se juntou com o Borg também, com o Rasta, e fez a produtora. Assim, a gente, nesse mundo de cinema independente, acaba fazendo todas as funções, acumulando muita coisa, né? O meu foco, normalmente, é roteiro e direção. Mas acaba que a gente tem que se desdobrar e fazer 2, 3, 4, 5 funções, dependendo do projeto, né? Mas isso não é uma coisa que para a gente, né? Para você ver, o School tá aí, o School a gente está há anos trabalhando em cima dele, e depois que ele foi filmado, igual o Capo falou, ano passado, agora a gente ficou um tempão na pós, aí agora vai para essa carreira de festival. Então, assim, é um trabalho que parece que com os filmes nunca termina. Não é uma coisa que você entrega e vai, meu filho. Parece que o filme tá ali, sempre contigo, sempre contigo. Mas é isso, nosso foco é produzir filmes diferentes que quebrem um pouco o paradigma do que é visto como cinema de terror, ou cinema de gênero, ou cinema de ação, ou até cinema brasileiro mesmo. A gente quer fazer uma coisa diferente, que impacte todo mundo. Boa. Então, já entrando nessa questão, eu queria saber como que vocês analisam o fazer terror aqui no Brasil. Porque eu vejo que o terror internacional ele é bem valorizado aqui. Invocação do Mal, esses filmes que vêm nos cinemas aqui, sempre tem uma bilheteria muito grande. Mas eu não vejo tanto quando o terror nacional. Por exemplo, eu vejo que o Zé do Caixão é mais reconhecido lá fora do que aqui dentro. Né? Então, queria ver como que vocês acham isso, porque eu tenho alguns curtas-metragens de terror também, e é a única coisa que eu sei fazer como cineasta. Então, eu queria ver a perspectiva de vocês, por que vocês escolheram esse gênero, se é que foi uma escolha. Acho que aí tem um equívoco. Você mesmo citou, os filmes que você citou são norte-americanos, são dos Estados Unidos em geral. Sim. Isso é devido a um sistema de marketing deles que vem de longa data, não é de agora que a gente tem esse marketing pesado de cinema norte-americano. Aqui no Brasil e o mundo inteiro é assim. Então, você fala assim,
o cinema internacional tem mais valorização aqui dentro. Tem uma coisa de coisas que vêm de fora tendem a ser mais valorizadas, mas o que a gente tem que pensar é que o mundo inteiro tem isso. O mundo inteiro produz cinema fantástico e é uma coisa, apesar de haver um público muito cativo, é um público que gosta e consome material, você tem, na verdade, o preconceito, que não é um preconceito, mas uma defesa até dos produtores de conteúdo e dos realizadores, inclusive. Não é o público. O público, se você faz um produto legal e divertido, o público consome. O público brasileiro não é o problema. A gente tem o nosso problema nos produtores de conteúdo, nos produtores de aquisições e nos realizadores de cinema mesmo, que enxergam o cinema fantástico como uma coisa marginal. Que de forma alguma isso é ruim, mas gera uma certa barreira para os filmes de cinema fantástico saírem dessa zona marginal e aparecerem acima do radar, aparecerem para o público. Isso, em geral, porque cinema, assim como qualquer produto cultural, ele precisa de marketing para as pessoas saberem que existe. E marketing custa dinheiro. Às vezes custa mais do que o filme. Se pegar a Atividade Paranormal, o filme custou $50 mil e o marketing foi $600 mil, ou até $1 milhão. Então, o marketing é o que vende o filme, não é o filme em si. Tem filmes excelentes que as pessoas não estão cientes que eles existem. Você tem produtos culturais excelentes que o público não conhece, porque é difícil chegar. A internet ajudou bastante, mas, ao mesmo tempo, você tem uma poluição tão grande de conteúdo que, você vai no serviço de streaming, você passa 5 horas tentando achar o que assistir, porque você não tem informação nenhuma. Então, o que a gente tem no Brasil é um problema que a produção cultural, em geral, é desvalorizada e é difícil, o produto cultural é caro, é difícil. Igual o Armando falou, o projeto do filme veio de 2012, conseguiu ser feito um pitch em 2018, conseguiu ser rodado em 2019 e a gente ainda está cuidando do filme. É tipo um filho pródigo ainda que você acha que vai ter sucesso? Não, vai, pai, me dá mais dinheiro. O filme, ele é um produto que fica com você a vida inteira, não é assim, acabei de filmar. Então ele custa caro. Mas a questão maior... Oi? Pode falar. Não, só resumindo, assim, a questão maior é que a gente tem um bloqueio, não do público, é que tem esse equívoco de achar que o preconceito vem do público, não, o público consome e se diverte. O bloqueio vem dos produtores culturais, de conteúdo, de aquisição, e dos próprios cineastas, que veem isso como uma atividade menor. Não sei por quê, eu acho que porque tem essa coisa que vem do cinema italiano, talvez, dos anos 40, de que cinema tem que retratar a realidade, mas aí vem a pergunta, o que é a realidade? A sua realidade? A minha realidade? Como é que eu vou assistir um filme da realidade de uma pessoa que não sabe nem trocar a lâmpada de casa e está falando que, eu estou falando como o mundo é. Então, é muito relativo o que é a realidade. E, só para concluir aqui, é uma das razões porque eu gosto de fazer cinema fantástico, porque a realidade, às vezes, não é suficiente. E até a gente fazendo filme aqui no Brasil, a gente já passou por isso, de ver que uma coisa lá de fora é mais valorizada. O nosso outro longa, o penúltimo, o Percepção do Medo, a gente finalizou ele, aí no mesmo ano começando a mandar vários festivais no Brasil e vários festivais lá fora. Aqui no Brasil foi super morno, não chamou muita atenção, mas lá fora fez super sucesso, passou em um monte de festival na Ásia, na Europa, um monte de lugar, ganhou prêmio e tal. E aí no ano seguinte, porque os filmes têm uns 2 anos de vida de festival, aí no ano seguinte a gente pegou e mandou o filme de novo para festivais aqui. E aí sim os festivais estavam querendo ver o filme aqui. Tinha festival pedindo o filme porque viu que passou lá fora. Entendeu? Então, tipo assim, a gente sente que tem uma resistência aqui, não só o público tem uma pequena, mas se o filme estiver lá, eles assistem. Eu acho que a resistência maior é igual o Cabo falou, de pessoal de aquisição de streaming, o que for. Eles ficam muito isso aí é um filme brasileiro, filme B, filme trash. E, cara, é o que o público quer ver. Se ele não vai colocar, o público vai ver em algum lugar. Eles estão perdendo. Caraca, interessante. Não tinha essa perspectiva. E então, já
entrando mais profundamente, eu queria saber como que vocês analisam, então, o estado do terror nacional atualmente e se é algo que vocês querem continuar trabalhando no futuro das suas carreiras. O terror nacional vai muito bem, tem muito produto, tanto que acabou de acontecer uma mostra agora, Macabro, no CCBB, com 44 filmes brasileiros de terror. Terror cinema fantástico. Acho que terror limita muito o gênero. Cinema fantástico. Então a gente tem uma produção bem grande, só que ela é independente. Então é o que eu falei, ela passa abaixo do radar. Então você acha que ele existe, mas existe. O próprio Mojica, que as pessoas chamam de Zé do Caixão, achando que a obra inteira dele se limita ao Zé do Caixão, ele tem uma obra gigantesca. Sim, mas o que ficou foi o Zé do Caixão, é até quase um pastiche do José Mojica Marins. Mas a gente tem uma produção de terror, de cinema fantástico, grande, constante, mas que não tem os recursos financeiros para atingir o público maior. E assim, cara, tem muita produção no Brasil, não só de gênero, né, de cinema fantástico, mas de qualquer gênero, tem muita produção. Só que talvez não tá chegando nos festivais, esses filmes e tal, mas tá acontecendo. Muita gente quer fazer. E também com câmera digital, tudo digital, cara, possibilitou com que mais e mais gente faça. 10 anos atrás, já tinha câmera digital, né? O Capra rodou o outro longa dele, o Pólvora Negra, que era Pólvora Negra, né? Com uma câmera digital já. Isso já faz mais de 10 anos, entendeu? Não, mas então, aí 2001 tinha câmera digital. Não, sim. Então, meio que popularizou e parou de ter esse preconceito de, se é filme digital, não é cinema. Não. Agora todos os filmes são digitais. E, assim, falando por mim, eu gosto muito de cinema de gênero, de cinema fantástico, porque dá para criar, igual que eu falei, dá para criar uma coisa muito diferente e fugir um pouco da realidade. E dá a liberdade de você fazer coisas malucas, colocar na tela coisas que você nunca veria na sua frente, entendeu? Monstros e tal. Mas, assim, eu gosto disso, mas eu também gosto de me aventurar por outros gêneros. Ação, até drama, pensando em comédia e tal. Então, acho que a gente não tem que definir também a pessoa que faz um filme de terror, vai fazer filme de terror o resto da vida, igual o Zé do Caixão sofreu com isso, sacou? A gente pode fazer qualquer tipo de gênero, né? O público tá aberto para assistir isso. Só um comentário sobre o Mojica, que tem um filme que chama Exorcismo Negro, não sei se vocês assistiram dele, mas ele interpreta ele mesmo no filme e ele brinca com isso, com essa questão do personagem do Zé do Caixão ser conhecido e o Mojica ficar meio que esquecido. Só um comentário interessante. Não, isso você vai ter presente, a confusão do autor com a obra acontece. O Wes Craven fez a mesma coisa 30 anos depois que o Mojica. Mojica estava bem à frente do seu tempo. Sim. Mas a questão maior é que, assim, cinema é um produto caro porque ele leva tempo para ser feito. Você pode fazer com 3 pessoas, pode fazer com uma pessoa, dá para fazer uma animação, só que ele é caro porque ele leva muito tempo para ficar pronto e chegar ao público. Então, quando eu falo caro, depende, é muito relativo o que é caro. Mas, para mim, qualquer centavo é caro porque eu tenho que escolher entre pagar a conta ou fazer um filme. Então, tudo tem seu valor. Mas o que a gente tem, voltando àquela coisa, e aproveitando o que a Armando falou, que o realizador tem que se limitar a uma coisa e talvez essa coisa não é interpretada como o produto que ele quer. Então, o cineasta ele tem que se encaixar numa caixinha, o filme dele tem que se encaixar numa caixinha e essa caixinha só pode estar em uma estante. Então, você tem um festival, por exemplo, que deveria estar aberto a todos os filmes e faz uma sessão especial só para cinema fantástico, como se fosse, tipo, não, deixa eles no cantinho aqui, porque é interessante, é um freak show, mas não é sério. Então, para que vale a pena? Para que colocar uma mostra competitiva? E, ao mesmo tempo, você tem os festivais de cinema fantástico, o Fantaspoa, por exemplo, o Cine Fantasy, são festivais grandes que ninguém sabe que existe. Então, só o público-alvo sabe que existe. E são festivais que trazem realizadores do mundo inteiro. Então, a gente precisa entender onde a gente está como realizador e onde os produtos estão
na prateleira de produtos, assim, como eles são oferecidos ao público. Total. E essa mentalidade atrasada que o Capo falou de vamos colocar filmes de terror ou de gênero no festival? Vamos, mas bota uma sessão da meia-noite, bota uma sessão, não sei o quê. Eles estão sempre separando e colocando café com leite. Isso é uma mentalidade daqui muito atrasada. Lá fora não acontece isso. Lá fora, claro, tem as Midnight Sessions dedicadas, mas lá eles tentam fazer essa integração de gênero. Tanto que, cara, você vai ver os Oscars nos últimos anos, quais filmes ganharam? Qual filme ganhou o Oscar de melhor filme ano passado ou retrasado? A Forma da Água, que é um filme de monstro. Então, essa mentalidade que a gente tem aqui de, isso aí é uma coisa B, é errada, e eles estão perdendo o público isso, né? Perdendo, que eu falo, são os players, né? Gostaria de me apresentar aqui. Eu sou o Guilherme, eu sou co-criador do canal junto com o Otávio aí. Sou muito fã do trabalho de vocês, cara. Gostei bastante de Skull, eu gostei bastante de A Percepção do Medo. É um filme que tá na Amazon aí, para quem quiser assistir, assistam, valorizem o filme dos caras aí, terror nacional, é muito bom. E o Cinelab também é uma coisa que eu acho fantástica, cara, que eu assisti assim, varado, um monte de episódios junto, cara, muito foda. E eu gostaria de saber de vocês, como é o processo criativo da obra de vocês? Bom, primeiro, obrigado por curtir nossas obras, né, o que a gente faz, e o Cinelab também, que pode continuar assistindo, porque continua tendo temporada, tá? Só mudou o formato e vai mudar o formato de novo agora, pelas circunstâncias mundiais. Mas a ideia do Cinelab sempre foi, desde o começo, estimular o máximo possível as pessoas a quererem fazer cinema. É claro que o foco é efeitos especiais, porque é o mais atrativo, mas a ideia do programa foi incentivar realizadores e mostrar que não é uma questão, apesar de tudo que eu falei agora de dinheiro, não é uma questão só de dinheiro, é vontade e dá para fazer. Até onde o filme vai, aí são outros 500, mas o que vale é fazer o filme, e a proposta do Cinelab era mostrar isso. E isso vale para mim também, assim, eu me interesso muito mais pelo processo de criação e de realização do que o que acontece depois. Porque é onde eu tenho controle. Quando o filme está pronto, ele não é mais seu. Apesar de você ter que cuidar dele, ele não é mais seu, ele é do público, e o público tem a opinião formada que quiser dele, e você não vai controlar isso. Não dá para discutir com todo mundo na internet, nem se deve. Então, o filme ele é seu até o momento em que ele é lançado. Depois disso, ele não é mais seu. Mas eu gosto muito do processo criativo e de extrapolar a realidade. Então, por isso que, para mim, o Cinema Fantástico funciona muito bem, rapaz. Porque eu posso criar à vontade, sem limitações. Não é uma coisa que eu tenho que me apegar mas isso não existe, ou a física não deixa, a biologia não deixa. Eu sei que a realidade, às vezes, pode ser muito mais aterrorizadora do que a ficção, mas é porque a realidade está aí, né? Mas a ficção te dá mais asa. Você pode voar mais alto e para onde você quiser. Então, meu processo criativo é ter uma ideia, não ligar para as regras externas, né? Criar suas próprias regras e desenvolver o máximo possível, para ser sincero comigo. Assim, eu acho que o produto tem que ser honesto primeiro comigo, e aí eu só posso torcer que as pessoas entendam e gostem. Gostar, felizmente as pessoas gostam. Entender, não posso dizer que 75% das pessoas entendem. Acho que sobra uns 25%. Você é incompreendido, cara! Pô, legal. Pô, obrigado aí por curtir o Cinelab, por ter assistido nossos outros filmes também, além do Skull. Legal demais, obrigado. Cara, o processo criativo que assim, falando mais sobre o que a gente está fazendo aqui, que é cinema independente e tal, eu tento fazer um processo criativo meio que inverso, né? Então, claro que tem, igual o Capo falou, você pode criar uma ideia do zero e trabalhar aquela ideia, mas eu gosto de pensar meio que ao contrário. Se eu não tenho dinheiro para fazer esse filme, para que eu vou ficar planejando um filme de 6 milhões de reais com submarino? Não tem muito sentido. É quase uma... Não é nem um exercício, é uma perda de tempo quase, né? Então, eu faço esse processo criativo ao contrário. O que eu tenho disponível? O que eu poderia arranjar para botar nesse meu filme?
Então, claro, a gente segue um storyline, que a gente quer contar aquela história e tal, tem um plot, mas aí eu tento incrementar para deixar o filme mais... Já que o filme não tem dinheiro, o filme tem que ficar mais rico visualmente. Então, o production value faz o filme ficar mais interessante. Então, eu tento dar uma incrementada nesse plotzinho pro filme encher os olhos do público, sabe? O cara vê esse filme e fala, nossa, parece que esse filme foi caro, sabe? Nem se perguntar se o filme foi ou não de baixo orçamento. Essa que é a parada que eu mais gosto, na verdade. Mas eu acho que uma coisa importante aqui, pensando aqui, a gente tem uma invasão agora, vai ter uma invasão maior agora, dos filmes padrão Disney e Marvel. Que eu gosto bastante, eu me divirto e tudo mais, mas eles estabelecem uma expectativa de um público mais novo que todo filme tem que ser daquele jeito. Total. E aí é óbvio, igual a Armando falou, é óbvio que a gente não vai conseguir fazer um filme que custou 300 milhões de dólares. Não, e nem tem porquê. Já tem a Marvel fazendo. Então, vamos tentar, e aí eu estou falando, não estou impondo regra nenhuma, estou falando assim, o que funciona para mim, tentar fazer uma coisa diferente, inovar, não descobrir a roda, porque o cinema tem 130 anos, tudo que você criar já foi feito. Mas tentar fazer uma coisa que quebre o paradigma, pelo menos, do que eu fiz até agora. Já puxando aí, que a gente falou de School, a gente falou das recepções, entendeu? A gente não pode muito ligar para as recepções. O filme estreou esse ano na mostra de festival lá na Darkflix. Foi um sucesso, cara. Muita gente gostou. A gente está num grupo de cinema do Facebook que o pessoal compartilhava assim, vão assistir, e acabou as sessões antes mesmo de dar o tempo, cara, e é muito legal ver isso. Como foi a reação de vocês ao saber desse sucesso estrondoso do filme lá na Darkflix, na mostra, no festival? Tiveram reações adversas, né, Capa? Fala aí. Não, só é importante que a mostra foi do Fantaspoa e a plataforma foi o Darkflix. Foi no Darkflix. É bem importante isso, que o Darkflix fez uma associação com o Fantaspoa e eles criaram esse festival virtual que foi a dúvida desse ano. Assim, o filme, na verdade, ele estreou em maio em um festival chamado Chattanooga, lá nos Estados Unidos. Uhum. E inicialmente a gente estava todo triste, assim, o filme não vai conseguir ter estreia num festival com projeção no cinema, na tela, que quer queira ou quer não, é um momento mágico ver seu filme numa tela gigante, com o público ali, gostando ou não, mas tendo essa interação com o filme. Então, como se fosse o filme foi idealizado para o pessoal ver daquele jeito, né, grande, com som bom. Então a gente inicialmente ficou chateado, mas aí a gente viu que o fato de ser virtual possibilitou romper os limites da sala, que é 200 pessoas, e atingir um público gigantesco. E aí o que foi bacana foi que a gente, voltando àquela questão do dinheiro para marketing, sem dinheiro para marketing, a gente conseguiu ver o que cada um achou em todos os pontos do mundo, no caso dos Estados Unidos, inicialmente, depois foi para a Europa e aí para o Brasil. Então, a gente teve uma troca de ideia com o público muito maior do que se fosse num festival. Claro, a gente perdeu a experiência que o Armando falou de ter o formato que o filme foi feito para, que é a presença física na tela grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente ganhou esse retorno de um público que a gente nem imaginava que conhecia, assim, sabe? Um público muito maior. Então, a gente teve um feedback, mesmo as críticas negativas ou construtivas foram positivas. O pessoal se divertiu com o filme e falou assim, me diverti com o filme, mas... A gente não teve aquele negócio, odiei o filme, que é coisa que a gente espera de hater de internet. Então, foi muito legal que a gente teve assim, o cara assim, não gostei do filme, mas adorei o filme. Então, é meio... esquizofrênico, mas foi muito legal. Poder abrir, imagina, em vez de ser uma sala, uma sessão, no festival normalmente uma sessão, numa sala e acabou, 200 pessoas vão ver o filme ali, numa sala grande, né, 200 pessoas. Nesse festival que o Capel citou, o Chattanooga, lá nos Estados Unidos, abriu para os Estados Unidos inteiro, então, cara,
todo mundo, o país inteiro, pôde ver o filme. Muita gente viu o filme. Teve muito review, sim, choveu de review. Foi impressionante, coisa que não iria acontecer se fosse só presencial, com certeza. E aí aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Vocês citaram aí que nem todo mundo conseguiu ver o filme. Por quê? Porque igual no festival, a plataforma digital, quando o festival fazer uma coisa digital online, também tem um limite. Eles não vão deixar o filme aberto ilimitado para sempre, entendeu? Estava planejado o seu filme de encerramento do Fantaspoa. Ia ficar 3 dias no ar. E aí, no primeiro dia, já tiraram o filme porque chegou nesse limite de visualização. Então, tipo assim, eu fiquei super chateado. Falei, caraca, que sacanagem. Anunciei pra todo mundo que ia ficar 3 dias lá pra todo mundo ver. Aí o cara chega no segundo dia, não tem. Eu fiquei chateado. Mas, por outro lado, fiquei feliz. Fiquei feliz que todo mundo quis ver. Sacou? Então, eu ia vai ter perguntar, oportunidades, né? eu ia perguntar sobre isso, de ter sido retirado no mesmo dia, porque eu tinha achado que era uma decisão de vocês, de tipo, já que teve uma grande demanda, vamos deixar para lançar mais para frente. Inclusive o Armando falou assim, não, deixa aí. Aí o João, que é o organizador do festival, falou, mas não pode, combinado com a distribuidora, a Raven Banner, foi X limites de violência. Já estourou, ultrapassou 2.000 visualizações acima do limite. Ainda deixou então, o negócio já foi além do que podia. Então, 9 da noite, ele foi lançado numa sexta-feira, às 21 horas, o filme já tinha estourado o limite e tinha que ser tirado fora do ar. Caramba. Fora que o número de acessos estava derrubando a plataforma. Nossa. E o número de tentativas de piratear o filme também estava derrubando a plataforma, porque eles têm um bloqueio lá, quando a pessoa tenta gravar a tela, o filme é bloqueado. Então, foi muito legal, porque a gente viu essa vontade do público de assistir. Então, a gente volta àquele negócio do começo, o público não tem preconceito nenhum, é só você oferecer. Sim. Que a pessoa tenha curiosidade, ela pode gostar ou não gostar, mas ela tem a curiosidade. Então, foi muito legal que todo mundo quis ver. Ao mesmo tempo, a gente ficou triste porque não deu para todo mundo ver. Mas a ideia do filme é dar esse gostinho e, ano que vem, conseguir uma distribuição aqui no Brasil, né? Chegar na Celon. Se chegar no cinema, eu vou ver de novo lá no cinema. É o que a gente mais quer. Tela grande. Tela grande. Que legal. A gente está sofrendo exatamente aquilo que a gente conversou no começo. Lá fora, o filme tem distribuição, já está distribuído em vários países, e aqui no Brasil, ainda nada. Então, tipo, nosso mercado é muito maior lá fora, na verdade, que o filme, sabe? Então, é uma pena, mas... Pode crer. Mas, só uma questão... Pode falar. Só complementando assim, foi muito legal porque a proposta do filme é ser um slasher, mas a gente misturou com um policial, a gente colocou a cidade de São Paulo ao invés de um sítio. A gente tentou quebrar um pouquinho as regras do jogo. Foi muito legal que teve interação. Aquilo que eu falei assim, a pessoa não gostou, mas ela se deu o trabalho de comentar e falar gostei, não gostei, ou adorou e se deu o trabalho de escrever o porquê adorou o filme. Então, o que é mais legal do filme é positivos ou construtivos, mas que tem essa interação. Porque você passa 5 anos fazendo um filme e a resposta do filme tipo, não tô nem aí pro filme, é o que mais chateia. Então, a indiferença. Então, foi muito legal, então, em todos os festivais que o filme passou, que teve essa resposta, teve essa necessidade de interação. O filme voltou a ser um veículo frio que precisa do espectador interagindo. E isso é a essência do slasher, inclusive, né? Você falou aí sobre essa mistura de gêneros no slasher, que eu acho bem legal, e eu gosto bastante, espero não tá dando spoiler para ninguém aqui, mas é do comecinho do filme. Eu gosto bastante daquele começo de filme, que me lembra o começo do Hellboy, do Del Toro, que é bem bacana. E eu queria saber qual é a grande influência de vocês para os seus filmes, entendeu? Porque quando eu vi A Percepção do Medo, me lembrou também algo do Lynch, bem bacana, bem fantasioso e tal. Eu gostaria de saber qual é as maiores influências que vocês têm para fazer os seus filmes. Só rapidinho, antes que o Armando fale, do começo do filme, o prólogo, é porque o filme não é baseado, mas é construído em fatos reais. Então, a gente realmente teve essas coisas acontecendo no interior do Brasil, na Amazônia,
a Segunda Guerra Mundial aconteceu aqui no território brasileiro de forma secreta. Então a gente tinha essas bases militares ocultas longe do olhar do público. E os nazistas tinham esses experimentos paranormais constantes. Assim, quando eles começaram a perder a guerra, eles apelaram para qualquer coisa. Então o filme ele é construído numa mitologia baseada em fatos reais e, claro, extrapolada e juntando o Império Inca, juntando os povos nativos, juntando os conquistadores e culminando na bagunça que é a cidade de São Paulo. Então, embora o Hellboy seja claramente uma influência, as influências reais são os fatos históricos, que é a mesma fonte que o Hellboy bebe. Então, é uma coisa muito legal, assim, porque se você extrapolar e conhecer as coisas que aconteceram, dá receita para fazer uma porrada de filme de cinema fantástico. Mas, Armando, agora que eu derivei para outra questão, vocês, por favor, lembrem qual era a questão de novo. As principais influências de vocês no cinema de vocês. Então, Armando. Pode falar, mano. Quer falar? Fala. Não, só diferenciando também, só explicando também. O Skull, ele é baseado nessa mitologia e tudo mais, nesses fatos históricos. Já A Percepção do Medo, ele é uma proposta totalmente diferente. Assim. Ele pega o cinema art house, chuta o balde e vai passear lá em cima. Então, a proposta do Percepção do Medo é muito diferente da do slasher. É um cinema que trabalha, embora seja cinema fantástico e embora tenha terror, ele trabalha muito mais com uma visão artística e extremamente pessoal, assim, introspectiva. É um filme introspectivo com duas visões muito diferentes. Acho que o Armando pode até falar mais. Que a maior parte do filme é em Brasília. O Percepção do Medo é um thriller psicológico, né? Vai tendo uma construção na estranheza até ficar aquela coisa com monstros, alucinações e tal. Já o Skull também tem monstros, mas é completamente diferente o monstro, né? É uma coisa bem carnal, uma coisa que tá ali, né? Naquele mundo, naquele plano. Percepção do Medo é uma coisa meio psicológica, né? Mas de influências que vocês perguntaram, cara, a gente, né? Acho que todo mundo, mas a gente tem feito os filmes com muita influência de quadrinhos, muita influência de videogame também, né? Então, eu gosto muito do Preacher, do Garth Ennis. Eu acho que várias coisas que o Garth Ennis faz são incríveis. E assim, e visualmente eu nunca tinha visto muita coisa acontecendo na tela, né? Igual o Preacher, que é mandíbula estourando, braço arrancado. Claro que tem filme assim, mas não era do estilo, a coisa gráfica igual tinha. Então, no Skull a gente tentou colocar umas cenas gore, né? Claro, mas que remetem um pouco a essa coisa exagerada do Garth Ennis, sabe? Então, algumas mortes ali são mais do que se fosse na vida real. É porque o Capo vai falar melhor sobre isso, mas uma morte na vida real não é tão incrível quanto a morte no filme. A morte no filme é muito gráfica, tem sangue. Na vida real, o cara só cai no chão e morre e fica uma gosminha amarela saindo. Não tem nada demais. Mas eu gosto muito do Kevin Smith. Sempre gostei muito dos filmes dele, desde os anos 90, assim. E ele conseguiu, mesmo sem ser uma coisa de super-herói e tal, que hoje está muito em voga, ele conseguiu fazer um universo de filmes. Então, vários filmes dele se conversam, os personagens se conversam. Hoje é mais fácil do espectador entender esse negócio de universo de filme, porque tem super-herói. Mas já tinha universo de super-herói nos quadrinhos antes, sempre teve. E isso era uma coisa que ficava muito na minha cabeça. Cara, eu queria fazer uns filmes que se conversassem, sabe? Achei um fã de Tusk aqui também, junto comigo, outro fã de Tusk. Tusk é bizarro. Uma coisa importante, só para complementar a fala do Armando, é que as mortes no filme são diferentes das mortes reais, porque na morte real morre alguém, tá? Então, e no filme é para ser entretenimento, não é para ser uma coisa pesada. E acho que o diferencial do gore no Skull é que ele não é... Ele é para ser plástico, ele é para ser
divertido entre aspas, mas ele é para ser entretenimento. Ele não é uma coisa, aquele gore que é para ser repulsivo, que é para ser agressivo. Ele é agressivo, claro, mas ele é agressivo de um jeito divertido. Ele é plástico, ele é quadrinístico, ele tem essa extrapolação da realidade justamente porque a ideia dele não é fazer apologia à violência, mas fazer uma coisa divertida de se ver. O filme conseguiu ter esse público maior justamente porque não é aquele gore do cinema extremo francês, que você quer agredir a pessoa, você quer deixar a pessoa com náusea. Não, pelo contrário, a gente quer fazer um filme que tenha gore e que a pessoa que não gosta do gore acha aquilo divertido, acha aquilo plástico, bonito. É esquisito falar bonito, mas que é o que o videogame, a história em quadrinho, a luta livre tem, de você não glamourizar a violência, mas entender aquilo não como violência, de agredir uma pessoa, mas como entretenimento. Então, descaracterizar a definição de violência para uma coisa mais divertida. Que é o que, de certa forma, o Tarantino fez, mas o Tarantino pasteurizou a violência, é um pouco diferente. Ele pegou a carne moída e transformou em hambúrguer, então ele é mais palatável. Mas a ideia com o Skull foi proporcionar uma experiência. E é a mesma coisa com Percepção do Medo. Você tem o body horror, você tem o estranhamento, mas ele é uma coisa que atrai, não é uma coisa que repele. A ideia não é fazer o espectador sentir náusea e querer sair da sala. Pelo contrário, ele pode achar aquilo estranho, mas ele está curioso e quer continuar vendo. Então é pegar... E o que é doido, é o que acontece com o Cinelab também. Público que a gente nunca imaginaria que tem. Criança e idoso. A gente encontra senhorzinha assim, que faz cupcake e fala assim, adoro quando vocês matam as pessoas. Então, justamente, você pega o que era para ser a repulsa, a agressão do cinema exploitation dos anos 70, que tinha a sua razão, porque estava rompendo paradigmas ali, estava sendo uma vanguarda, estava sendo subversivo, mas faz uma coisa que é para entreter. Então, de certa forma, continua sendo subversivo, mas é um subversivo na linha da história em quadrinho e do videogame, que você quer se divertir ali. Então, as principais influências para construir a forma narrativa são, para mim, pelo menos, história em quadrinho, videogame e luta livre. Porque são coisas que construíram a minha infância, mas não no sentido nostálgico, mas construíram na base de influências criativas. Então, são o adubo que eu usei para criar as minhas ideias. Falar adubo é feio, mas... Gostei disso aí, vou anotar essa do adubo. Vou falar depois. Se você não considerar que adubo é merda, né? Merda na cabeça! Então, vamos desconsiderar a definição de adubo e pensar numa coisa, alimento para a alma. Pronto, tira o adubo e coloca alimento para plantas. Mas é isso. E aí, a parte de efeitos mesmo, e aí não tem como escapar, Clive Barker, body horror, Lynch, Cronenberg, não tem como, que são pessoas que nos anos 70 e 80, principalmente nos anos 80, falaram assim, vou propor uma coisa diferente aqui para vocês. E deu certo. Assim, são coisas, voltando àquele que eu estava falando são coisas que deveriam ser repulsivas, mas você fica assistindo. O Cronenberg e o David Lynch, mais ainda. Eles fizeram filmes que a gente não tem ideia de como conseguiram romper e chegar no mainstream. Então, pensar que você consegue ter o experimental, ter o avant-garde, mas, ao mesmo tempo, propor isso para um público que não conhece. Gosta. O que é doido, só não assistia porque não sabia que existia. Então, criar uma coisa plasticamente interessante, romper com o que as pessoas estão acostumadas a ver. Então,
50 mil filmes fazem tiro em corpo desse jeito. Vamos fazer diferente. 50 mil filmes arrancam tripas desse jeito. Vamos fazer diferente. Vamos propor uma coisa plasticamente diferente. E isso que o Cabo falou tem acontecido mesmo. A gente quer fazer uma parada diferente. E aí, quando conhecidos meus, que não são desse meio de cinema, não vê filme de terror e tal, quando sabem que eu fiz um filme desse, vem falar, mas eu posso assistir? Eu não vou ficar com medo? Eu falo, cara, por que você acha que filme de terror é pra dar medo? Nem todo filme de gênero... Peraí. A definição de terror é medo, tá? Não, sim. Mas filme de gênero não é uma coisa pra te dar medo. Jump scare, tem vários filmes que o bicho pula na tela. Isso aí é pra dar medo do espectador, com certeza. Mas um filme igual School, cara, é pra fazer uma parada diferente mesmo. Então é isso, a gente tá tentando não fazer o padrão que qualquer civil vai falar, filme de terror? Então eu vou ficar com medo, não quero ver. A gente quer fazer um filme diferente, que não é um filme pra você ficar levando susto. É um filme pra você ver, igual o Capa falou, né? Ficar apreciando a plástica da morte. Entrando nessa questão dos efeitos que o Capa citou, eu queria saber, porque eu sempre me interesso muito nos slashers, na caracterização dos assassinos e tal. Então eu queria saber como vocês tiveram a concepção artística do assassino e o processo de maquiagem também, que é outra coisa que eu gosto de saber. Isso foi um processo bem lento. A ideia da personagem, quando ela nem tinha nome ainda, surgiu em 2012, que a gente ia fazer até um episódio do Cinelab com o slasher. E era até um slasher muito doido, porque era um slasher, de repente vinha uma tromba d'água e inundava tudo e matava o assassino. Então já tinha essa coisa de misturar gênero, catástrofe com o slasher. Mas eu basicamente construí a máscara com restos que eu tinha na minha oficina, restos de outros filmes. Então a primeira máscara da personagem, ela até parece um espantalho. Ela tem a essência lá, mas parece um espantalho. E aí eu gostei muito da personagem. E aí foi, vamos usar de novo. E a gente foi usando de novo, experimentando. E aí eu falei, visualmente está legal, mas para ter substância, precisa ter contexto, precisa ter história. E aí eu queria fugir um pouquinho da coisa eurocêntrica, católica, judaica, embora tenha um aspecto da mitologia judaica, que é o golem, na construção do Skull, e vim para uma fauna e flora muito mais interessante, que é o folclore e a mitologia dos povos latino-americanos. Assim, desde a mistura dos povos antigos, que já estavam aqui com o conflito dos povos europeus, e como as personagens foram se transformando. Então você tem o Ayangá, por exemplo, do título, que originalmente é uma entidade tupi, que foi transformada pela visão maniqueísta dos jesuítas em demônio. Então, para o jesuíta só tinha bom ou mal, não tem uma gama entre essas duas coisas. Então, ou você é Deus, e Deus só tem um, ou você é um demônio. Então, transformaram o Ayangá em demônio. Então, o título se refere mais aos jesuítas do que a mitologia de fato. E aí eu volto ao Golem justamente por isso, porque o Golem ele é considerado o primeiro super-herói da mitologia judaica. E aí ele foi transformado pela Inquisição em um demônio. Então, o super-homem, que os criadores são judeus, é um Golem. É um corpo que é habitado por um alienígena. É um corpo humano habitado por uma entidade cósmica. Então, o Golem é isso. E o Golem está lá para defender o povo, no caso, o povo judaico, mas o que o super-homem faz. O Skull ele não defende ninguém. Na verdade, ele mata todo mundo. Mas o que ele faz sacrifícios para encarnar um Deus maior, uma entidade maior, que é o Tahal Antinsumpai, que a gente chama de tiozão, na Terra. Tiozão Antinsumpai. O que aconteceu lá, na conclusão dessa caracterização foi, eu tinha a máscara, depois que eu criei toda a mitologia, toda a história, eu fui criando a caracterização dentro desse contexto. Então,
por mais que o cinema fantástico se propõe a fugir da realidade, a personagem precisa ter regras. Você não pode criar uma personagem mesmo sobrenatural sem regras, porque para o espectador vai ficar muito estranho. Tem muito filme slasher que acontece isso. A personagem pode fazer o que ela quiser a qualquer momento, e aí você começa, pô, mas aí já perdeu toda a minha inserção nessa história, foi perdida porque não tem regras. E o cérebro procura regras, mesmo no absurdo. Então a caracterização da personagem foi finalizada com base nessas regras dessa mitologia. E aí vem a parte mais importante, que é o que você perguntou também. A gente tem um filme com um orçamento limitado, baixo orçamento, baixíssimo orçamento, que a gente quer fazer com a melhor qualidade possível. Isso significa tempo limitado de set. Então, se eu criar uma caracterização muito complexa, que eu gaste 6 horas do set para caracterizar a personagem, significa que eu vou ter 3 horas para rodar a cena. Então, eu preciso criar uma caracterização legal, que chame a atenção, mas que seja aplicável em pouquíssimo tempo. Então, aí vem uma parte de logística de efeitos especiais, como realizar isso. E o que é legal da personagem do Skull é que ela vai absorvendo entranhas, então ela vai se mutando. Aí vem o body horror, ela começa como um ser humano normal, que é o Hulk Jr., né, que ele faz o faxineiro da limpeza do IML, e que conforme ele vai matando as pessoas, ele vai absorvendo entranhas, então ele vai crescendo, ele vai criando tumores, ele começa a ter tentáculos que podem arremessar o facão, e aí isso tudo vai deixando a personagem mais interessante conforme o filme vai passando. Tudo isso tem que ser pensado antes da pré-produção, no desenvolvimento, quando está construindo o roteiro. Então, é difícil explicar, eu vou passar algumas horas, se não me interromper agora, explicando o processo de criação de um character design. Mas tudo isso que eu apontei são pilares essenciais para você ter uma personagem sólida no filme. Mas isso aí foi tudo uma construção ao longo dos anos, né? Para culminar no Skull, do jeito que o Capra fez o design no filme, levou muitos anos a gente pensando. Tanto que, lembra, Capra, nas primeiras aparições do Skull no Cinelab, nos primeiros filminhos, tinha máscara já e tal, mas a gente ainda não sabia como é que ia ser o corpo, alguma roupa. Então a gente meio que olhou pro lado, tinha aquelas roupas amarelas de limpeza, e disse, vamos botar nele essa roupa dessa vez. E aí, nos primeiros filminhos, ele tá com uma roupa amarela, que é um macacão de limpeza, e depois vai ficando mais diversificado. Então é uma construção, né? E culminou no Skull, no final das contas. Mas uma coisa importante é que, tanto nesse último filme, quanto na Percepção, quanto nos curtas, eu pelo menos acho, e aí novamente não quero cagar a regra, que como eu trabalho, que todo elemento que você considera, ele não pode ser puramente estético. Ele tem que estar dentro de um contexto, ele tem que ter uma razão. Por mais que o espectador não note de cara, o conjunto da obra tem que fazer sentido. E aí você não pode perceber conscientemente, mas seu subconsciente vai notar cada elemento. E por que aquilo está lá? Por que aquilo está lá? E o que é mais interessante você percebe, aí a gente vai para a semiótica. Pela semiótica, você junta símbolos para ter uma interpretação. E essa interpretação, é claro, depende da referência do espectador. Mas o que é legal numa obra é quando você junta símbolos que você acha que são pessoais, e uma pessoa que você nunca viu na vida, mas que tem as mesmas referências, consegue a mesma interpretação que você, sem você precisar explicar. Isso que é muito legal. Muito foda, né? Nossa, podia fazer uma entrevista só com isso, eu me interesso muito. Mas sobre eu queria saber sobre... Porque a gente não é de São Paulo, mas eu imagino... Porque tem várias cenas na cidade, né? E eu queria ver... Não ver, mas entender como que é esse processo de trabalhar com locais assim conhecidos. Porque, por exemplo, só completando a pergunta do Otávio também, não só locais conhecidos, mas também vocês gostam de filmar bastante na rua. Tem isso em A Percepção do Medo, tem isso em Skull. Como é isso, entendeu? É mais trabalhoso realmente ou dá uma liberdade maior? Só uma questão antes de
eu imagino, né, complementando total agora, que, por exemplo, uma pessoa que vi filmar aqui na minha cidade um longa e utilizar das ruas, eu ia reconhecer muito. Então, eu queria saber também sobre essa relação do público. As locações foram escolhidas relacionadas à mitologia da história. Então, você tem o Vale do Anhangabaú, você tem pontos que fazem parte da mitologia da história. Elas não foram aleatórias. E, ao mesmo tempo, que trouxesse impacto visual não só para brasileiros, mas também lá fora. Porque o pessoal pensa Brasil, pensa ou favela ou selva, que são estereótipos. Mesmo a favela não é o jeito que eles pensam. A favela não é aquela bagunça. Então, a gente quis fugir dos estereótipos. E a questão de filmar na rua, locação mesmo, ou filmar num estúdio, claro que num estúdio é muito mais controlado. Você não vai ter atraso de deslocamento, você não vai ter problema de barulheira. O estúdio é uma coisa super controlada, você pode fazer um filme inteiro, tanto que o nosso conhecido Rodrigo Aragão fez o último filme dele, inteiro dentro do estúdio. Uhum. Mas eu, pessoalmente, assim, prefiro rodar em locação. Seja na rua, ou seja uma locação que exista mesmo. Tanto que no School a gente usou várias partes. Igual a Vila Itororó, que é uma coisa muito antiga daqui, estava lá destruída. É um lugar super interessante porque ele existe. Se eu fosse construir, tentar refazer, ia ficar parecendo um castelo do He-Man, sabe? De plástico. É muito estranho. Então, eu pessoalmente curto muito filmar em locação mesmo. Acho que fica mais real, dá mais valor de produção pro filme. É mais difícil. Lógico que tem carro passando, gente buzinando, gente gritando o tempo inteiro. Isso aí, sem dúvida. Mas eu acho que pro filme, em valor artístico, eu acho que vale muito, sabe? E você falou, se a gente fosse filmar na sua cidade, o pessoal já ia ver que ia ter alguém filmando, ia todo mundo lá ver e tal. Realmente, numa cidade menor, cidade interior, quando você vai filmar, você tem mais liberdade até, porque as pessoas querem que você faça aquilo. Elas acham legal, se você chegar pedindo, posso fazer uma cena aqui no seu bar? O cara vai falar, nossa, que maneiro, não, beleza, faz aqui, eu trabalho daqui e tal. No interior, você tem mais facilidade, as pessoas ficam de olho, achando interessante. Aqui em São Paulo, para filmar, é tipo assim, um inferno. Ninguém tá nem aí pra você, ninguém tá nem aí se você fala, tem como esperar um minutinho pra passar? Porque, não, ninguém tá nem aí. Todo mundo passa, não quer saber, ninguém quer ajudar. Se você tenta filmar um lugar pedindo um favor, é muito difícil o cara ver por que ele vai te ajudar naquilo, né? A gente teve um apoio da SP Cine aqui em São Paulo para algumas locações, e a SP Cine, o que eles têm é tipo um cardápio de locais em São Paulo abandonados ou não, maioria abandonado, que é da prefeitura. Então eles liberam para você filmar, liberam para você pagar uma quantia. Mas mesmo assim, é a minha experiência, eu não estou falando mal da SP Cine, mas a minha experiência com o School foi essa, que eles têm um cardápio, você paga e vai lá e filma. Eles meio que não te ajudam se dá algum problema. A gente chegou em locação para filmar e o cara falou que não podia filmar naquele dia. Coisa que a gente pagou para a SP Cine ter autorização e, tipo assim, eles não vão resolver nada. No dia que a gente vai filmar, teoricamente, teria que ter um auditor da SP Cine lá acompanhando e vendo se está tudo rolando como combinado. Mas para a gente não aconteceu, entendeu? Eles não apareceram todo dia no set. Então a gente teve certos problemas, mas eu diria que foi muito mais facilidades que a gente teve com a SP Cine liberando locais que seriam impossíveis de a gente usar. Como cemitério, os lugares que a gente não conseguiria usar se fosse só no fio do bigode, combinado. Tendo esse aval da SP Cine, deu uma ajudada. E teve até um caso curioso, né, Capo? Quer contar do cemitério aí? Não, pode contar. Eu só abrindo um parênteses aqui, que o que você falou volta aqui no negócio da Marvel. Os filmes que os filmes mainstreams hoje, são basicamente tela verde. Então, quando você apresenta uma locação real que existe, você tem um gostinho a mais ali, você tem um diferencial para um público novo, inclusive, de essa locação existe, aquela pessoa existe, é tudo sólido aqui. É engraçado porque coisas que a gente julga comum não são comum para o outro. Então você tem o Vale do Anhangabaú, que aqui a gente está acostumado a passar de dia e passa correndo, nem repara. A gente foi rodar de madrugada lá, com tudo vazio. Foi surpreendente pra gente, assim, a gente falou, que lugar bonito, porque as pessoas não voam mais aqui. Ou que lugar exótico, que lugar diferente. A Vila Itororó foi o primeiro spa de São Paulo. A primeira piscina pública. Então tem um prédio gigantesco lindo lá, que foi abandonado por séculos, virou cortiço,
e agora tem todo um trabalho de restauração. Então, se você vai se dando conta que você não conhece a sua própria cidade, e o que é legal de fazer cinema com locação é isso, você descobrir paisagens, locações que te surpreendem que você não teria criado elas virtualmente. Pode continuar agora no cemitério. Só contar o caso, já que você comentou de locação e tal. A gente ia filmar no cemitério, tinha pago o SPCine, tava tudo certo. Beleza, vamos lá. Aí, tipo assim, 2 dias antes, a gente foi lá dar uma visitada pra ver como é que ia ser e tal. E aí os caras barraram, falaram o seguinte, não vai ter filmagem nenhuma aqui. Aí a gente, meu Deus, faltava, tipo assim, 1 dia pra filmar. E aí foi meio desesperador. Imagina, você vai filmar no cemitério. Tem um monte de cena. Sem aquelas cenas, o filme não teria como ser contado, entendeu? Era muita coisa importante que ia acontecer ali. Então a gente não teve essa ajuda da SPCine de falar, não, como assim? Os caras pagaram, vou filmar. Falaram que não, ninguém ia filmar lá, porque uns dias atrás, não sei quem foi filmar qualquer coisa lá, um videoclipe, aí o pessoal subiu em cima dos túmulos, começou a dançar, não sei o quê, e aí o pessoal do cemitério achou estranha essa história e barraram. Mas aí o que aconteceu? A gente conseguiu descolar um outro cemitério em cima da hora, e aí foi muito mais legal, porque a capela que a gente ia usar era muito maior. Lá tinha um horizonte, assim, que você conseguia ver a cidade no fundo. Então, foi ruim a gente ter perdido o planejamento, mas foi bom porque a gente arranjou uma locação bem interessante. E aí, no dia que a gente estava filmando lá, choveu, assim, muito. Caiu o mundo. Aí a gente ficou, caraca, e agora como é que a gente vai rodar, não sei o quê. Na hora que meio que acabou a chuva, a gente foi chegar na capela para ver como é que é essa locação. Cara, tinha um palmo de água no chão. Um palmo de água no chão, porque a gente olhou para cima, o telhado tava faltando um monte de telha. Tá todo por acaso. A gente tá no Brasilzão, a gente tá no Canadá. Sacou? Então a gente absorveu esse contratempo no filme, na narrativa, na história. Então o padre, em vez de estar varrendo a igreja, ele tá passando o rodo. O padre tá sempre tentando tirar aquela água amaldiçoada dali. Em todas as cenas que o pessoal anda, tá sempre pisando em água. Então ficou uma coisa meio esquisita. E tem gente que acha que aquilo ali foi, tipo, não, eles pensaram, eles vão colocar aquela água ali para demonstrar. Não, foi por acaso que ajudou na narrativa. E aí esse negócio que o Fábio falou de eu achei que era pensado quando eu vi. Aí, tá vendo? E esse negócio que o Fábio falou de filmar em locação e filmar em estúdio, cara, o pessoal, os gringos principalmente, já estão tão acostumados a ter facilidade de filmar em estúdio, fazer tudo em croma, que teve review do Skull que saiu, onde os caras acharam que toda aquela cena inicial, que é no bunker, o cara rouba a máscara, que mata o nativo, o cara bota o negócio explode, todo mundo achou, todo mundo não, nesse review o cara achou que todas essas cenas foram feitas em croma, no estúdio, sendo que a gente foi pro meio do mato filmar, e mosquito, e frio, então, cara, tem essa percepção aí, de entregar uma coisa mais real mesmo, né? Mas, e aproveitando esse gancho, é aquele negócio. Se a gente tivesse pensado virtualmente, a gente teria feito a capela ideal, a gente teria feito aquela capela bucólica, aleijadinho e tudo mais. A gente nunca teria pensado em fazer um espelho d'água de 1 palmo para rodar a cena. E aí o que foi legal é que isso gera epifania, porque os vitrais da capela, quando batia a luz, refletiam na água e criavam aquele espelho d'água com as cores do vitral. E daí veio a ideia de fazer a luta do padre com o vitral no primeiro plano, porque tinha o reflexo na água. E aí a gente via as pessoas se movimentando através do reflexo do vitral na água. Então vai gerando epifanias. Quando você roda em locação e quando você tem dificuldades, seu cérebro é obrigado a se movimentar mais. E aí você cria novas soluções, novas ideias que não estavam planejadas. A gente tenta planejar o máximo possível para rodar um filme, na pré-produção principalmente, porque tudo é dinheiro. Quando você está rodando, tudo custa caro. Mas não é forjado em ferro ali, não é escrito na pedra. Então, quando você tem a oportunidade de, putz, tive uma ideia aqui, vamos ver se funciona e dá tempo de rodar essa nova ideia, ela, às vezes, é o diferencial que você precisava para aquela cena, que, do contrário, seria uma cena comum. Seria mais uma coisa, seria mais uma cena de um padre lutando contra um demônio inca de 400 anos. Mais uma. Mais uma. Legal. Gente, a gente está chegando na parte final aqui. Então, para a última pergunta, assim, a gente queria saber se vocês têm alguns atores que vocês gostariam de trabalhar no futuro e próximos projetos. Aliás, eu tenho mais uma pergunta depois,
mas depois eu faço. Ou que gostariam de trabalhar de novo também, porque eu vou dar uma dica, esse cara, o que faz o padre e que faz a Percepção do Medo, o Ricardo Gelli, ele é muito bom. Por favor, trabalhem com ele de novo, hein? Com certeza. Ele é excelente. Ele é internacionalmente carismático. As pessoas não conhecem a obra dele e se identificam imediatamente com ele assim. Ele é muito massa. Fora que é uma excelente pessoa e um excelente ator. De atores, assim, que eu... não sei, eu gostaria, na verdade, de trabalhar com bonequinhos. Eu gostaria de fazer stop motion. É mais uma coisa Ray Harryhausen do que para mim, o meu próximo projeto é tentar fazer uma coisa em stop motion. Não porque não quero precisar de atores, pelo contrário, eu precisar de qualquer jeito, porque atores são essenciais. Atores, eles são a alma do filme que está na tela ali. Mas porque, às vezes, a gente quer ter... o estranhamento não está sendo suficiente para mim. Eu quero ter uma coisa um pouquinho mais longe da realidade. Cara, os atores que a gente trabalha nos nossos filmes são quase recorrentes nas nossas produções, né? Porque quando a gente faz um filme com um cara e ele manda muito, é super bom e tal, a gente quer fazer de novo. Então, o Ricardo Gelli é um exemplo. A Gilda Nomati também, a gente fez o Última Cova com ela, que é um curto que a gente lançou um quadrinho também junto. E ela, mandou bem demais, então ela tá no School também. Então a gente tenta sempre trazer esses atores que a gente confia e que a gente sabe que mandam muito bem para sempre estar com a gente junto. Claro que não são todas as produções que a gente vai conseguir juntar todos os atores que a gente curte muito, trabalhou para fazer junto, né? Mas, na verdade, eu não tenho essa ambição de, eu queria fazer um filme com o Cauã Raymond. Cara, tipo, legal, sacou? Botar um ator famoso no seu filme, que bom. Mas se ele for famoso e ele for uma bosta, não adianta nada. Tem que ter um ator que segura a sua narrativa, sacou? Então, eu acho que mais importante do que ficar almejando, eu queria fazer um filme com o Antônio Fagundes, é você pensar mais na sua história e se os atores que você vai convidar são parceiros de colar junto e entregar aquilo. Porque fazer filme não é uma atividade solitária. Ninguém faz filme sozinho. Cinema é uma coisa que você tem que juntar muitas pessoas. E claro que os atores, a atuação, fazem grande parte disso, né? De um filme, né? Então você tem que ter atores que contribuam também. Se tiver um ator que só tá ali como marionete, e aí meio que faz a sua cena e pronto, tá bom, beleza, ele fez do jeito que daria. Mas se o ator consegue sugerir ideias, dar sugestões ali, no ensaio você acaba construindo uma narrativa melhor, que funciona e fica mais crível, né? Para aquele personagem tomar vida, sabe? Então, mais do que isso, eu acho que é ter atores que possam contribuir também, sabe? Idealmente, né? Eu acho que assim, um filme, ele é inevitavelmente, ele é um ato coletivo e o resultado ele é derivado desse ato. Então, o filme é consequência de todo mundo que trabalhou nele. O resultado final, ele não é um filme não existe, é um filme de uma porrada de gente. Não existe uma coisa... você pode colocar dirigido por, criado por, mas um filme e aí vai ter gente que vai me xingar, mas é a apropriação do trabalho dos outros. E o elenco, obviamente, está dentro disso. Então, a intimidade entre o elenco, com a direção, com a equipe, com o roteiro, é muito interligado e você percebe num filme quando isso não funciona, quando isso não flui. Então, acho que mais do que apontar nomes, porque a gente tem muita sorte de todo esse elenco confiar na gente e estar lá presente para fazer essas coisas doidas, assim, nem dá para citar todo mundo porque seria injusto se eu esquecesse o nome, trabalhar sempre com quem entende o projeto, está dentro do projeto e procura colaborar o máximo possível e sente parte da equipe. Então, esse conceito de um filme desse monte de gente se aplica claramente ao elenco, que é, obviamente, essencial, porque é o que está lá à frente da tela. Mas o trabalho de todo mundo que está atrás da tela também está lá presente na frente da câmera. E então, para finalizar, próximos projetos aí, se vocês têm. E eu queria também uma dica para cineastas independentes
que como eu e o Gui, a gente criou uma produtora esse ano. A gente está fazendo alguns curtas aí, então seria de muito bom grado alguma dica aí de vocês. Massa. A gente deu sorte, na verdade, agora, que a gente conseguiu filmar o School e meio que acabou a finalização, a mix de áudio e cor e tudo acabou e começou a pandemia. Então, se tivesse começado a pandemia um mês antes, a gente não teria o filme pronto para poder mostrar para ninguém. O filme ia ter que ficar em hiato até a gente conseguir voltar e terminar o som e tal. Então, a gente deu sorte. Então, a gente teve o filme para trabalhar durante esse tempo, durante a pandemia, né? E a gente deu sorte também, eu dei sorte porque eu consegui também rodar um novo filme em fevereiro. E aí a gente rodou o filme no interior e tal. Quando eu voltei para São Paulo, estourou a pandemia. Então, esse chama Sinais da Razão. É um longa que eu rodei também, é baixo orçamento e tal, mas que eu estou aproveitando esse tempo agora para fazer uma finalização com mais calma, né? Já que não está na correria. E a gente tem, cara, vários projetos, que a gente tem uma cartilha com um monte de roteiro que a gente quer produzir. E o School foi, tipo, um deles que saiu nos últimos tempos, mas a gente também está com muito projeto que a gente quer realizar nesse e nos próximos anos, né? Vamos ver se a gente consegue captadores e patrocínio e grana. Foda. Da minha parte, eu estou aproveitando esse tempo para desenvolver os projetos, né? Desenvolver mais ideias, porque não é como se eu... Vamos rodar! Não vai. Espera um pouquinho. Então, eu estou desenvolvendo novas ideias e procurando formas de realizá-las. E aí vai a ponte para a dica que você falou. A única dica que eu tenho que fazer é faça. Faça filmes, exercite. O exercício, às vezes, é mais importante do que o resultado final. Não dá para ficar com aquela expectativa de esse vai ser o filme da minha vida, vai ser isso que vai me catapultar para o mundo, porque aquilo que a gente falou, você tem milhares de filmes sendo lançados por ano, para se destacar é muito difícil. Então, o exercício, a prática, é o que faz o filme ficar, eventualmente, o que você queria. É isso aí, cara. Faça. Nunca vai existir o momento ideal para você filmar. Nunca. Então, cara, tenta se organizar o máximo que você puder, define uma data e vai lá filmar. Se ainda não tiver tudo organizado, trabalhe mais na sua pré-produção, entendeu? Se você quer começar, não tem dinheiro, a gente faz filme sem dinheiro até hoje, cara. Então, se você não tem grana, concentra a maior parte da sua atenção nessa produção do seu filme na pré-produção, que é onde você vai se organizar. Porque é a parte mais barata, que você está sozinho ali fazendo as coisas. Nesse caso, que é uma produção independente, né? Porque a hora do set é a hora mais cara. Porque você está juntando elenco, equipe, tá na locação, tá pagando alimentação, tá pagando transporte, pagando equipamento, tá alugando. Então, cara, no set, como é a parte mais cara, você não pode se dar o luxo de pensar, sentar, criar, perder tempo. No set é para executar. Então, se você quer fazer filmes legais, tal, cara, se concentra na sua pré-produção para você poder fazer uma parada legal no set, não ficar perdido sem saber o que você quer fazer. Você tem que ir pro set sabendo o que você quer fazer. E se você, cara, quer fazer curtas, só faça, só filme eles. E igual o Cabo falou, não tem um filme que vai ser tão genial que vai te catapultar para Hollywood. Faça vários filmes. Esteja em todos os festivais. Não pare de produzir, sacou? Bom, então, para finalizar, galera, muito obrigado por vocês dois aí liberarem esse tempo. Papo muito foda. Tenho certeza que o Gui também curtiu. Gostaria de agradecer vocês também. Sou bastante fã do trabalho de vocês. Cinelab me inspirou, como vocês falaram, Cinelab inspira bastante as pessoas a fazerem cinema e me inspirou bastante a querer fazer cinema. Então, muito obrigado. Legal. Que bom. A gente que agradece toda essa oportunidade de falar. Vocês repararam que a gente gosta, pelo menos eu gosto de falar bastante sobre o processo, sobre o trabalho e tudo mais. É muito legal poder compartilhar essas ideias. Então, obrigado pela porta para poder falar sobre cinema fantástico, que é uma coisa que a gente gosta muito, defende muito, que é cada vez mais que tenha mais gente fazendo, porque é só assim que a gente vai ter realmente um cinema fantástico brasileiro, né? Com mais gente fazendo. É isso aí. Pô, obrigado. Fico muito feliz de ouvir isso. E, cara, o que eu mais curto, na verdade, quando a gente vai dar alguma oficina, algum workshop nesse Brasil aí,
O que eu mais curto é quando chega alguém para mim e fala, cara, eu comecei a gostar de cinema, de querer fazer filmes, porque eu assisti o Cinelab. Então, cara, não é tipo uma parada que somos só nós três fazendo, né? É um negócio que pode mostrar para outras pessoas que é possível fazer cinema. É possível você pegar uma câmera e ir lá fazer um filme. Claro que seu primeiro filme vai ficar ruim, o segundo também, o 10º também vai ficar muito ruim, mas é tudo uma construção, né, cara? Tem que começar para poder chegar onde você tá querendo, né? Então, fico muito feliz de ouvir isso, de que a gente, com o Cinelab e com os nossos filmes e tal, a gente pode mostrar que é possível fazer sem ter milhões e milhões em caixa para poder produzir. Fico muito feliz mesmo. Obrigado pelo espaço. Valeu demais. Espero que a gente possa trocar mais figurinhas daqui para frente. Opa. Boa.